Fala, meu Carlos, tudo bem? Cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho não só da profissão, mas da área que eu amo, que é a fisioterapia cardiovascular. E vocês? Qual a expectativa aí de vocês? O que vocês esperam dessa live, dessa aula? Essa aula aqui, fico até arrepiado só de pensar que eu estou falando para todos vocês sobre fisioterapia cardiovascular. Vamos lá, coloca lá no chat de qual lugar que você é, qual região que você mora, de onde você nasceu. Coloca se atua já na área cardiovascular ou na área respiratória e quer migrar para a área cardiovascular, ou quem está se formando, ou quem é acadêmico, quem é aluno meu da universidade ou de qualquer outro lugar. Eu quero que vocês escrevam lá, eu quero que participem. Essa é uma live, uma aula que eu quero fazer uma troca com vocês, porque eu não estou aqui somente para falar o que eu sei. Na verdade, o que eu sei, eu só sei um pouco antes de vocês, porque amanhã depois vocês vão estar sabendo tanto quanto eu. Eu acredito que vocês vão saber muito mais do que eu sei hoje, porque cada vez mais a ciência está mais rápido, a informação ela está vindo mais rápido. Eu lembro na minha época de faculdade, onde a gente queria pegar um artigo científico. Vamos pegar um artigo científico para estudar, para ler. A gente mandava o e-mail para a revista poder mandar o artigo científico para a gente, ou a gente tinha que ir na biblioteca de uma universidade pública para a gente conseguir o artigo, e isso era muito difícil. Hoje não é essa a nossa realidade. Hoje, se a gente quer um artigo científico, aí entra lá no site, os sites onde a gente consegue o artigo liberado, ou o artigo que está fechado, a gente na nossa casa, se você é pesquisador, a gente usa lá o Café CAPES, que a gente entra lá no CAPES Café e consegue acessar os artigos pela universidade. Então, essa é uma diferença muito grande do mundo de hoje e para o mundo lá atrás, de quando eu comecei. Eu não vou falar que eu que comecei a fisioterapia cardiovascular, mas com certeza eu vi a fisioterapia cardiovascular engateando. Eu quero que vocês falem comigo. E aí, Rogerinho, já tem mensagem aí? Já tem alguma coisa? Como é que tá aí? Estou aqui com a minha equipe, vai me ajudar, daqui a pouco vai colocar o link, tudo para vocês. Bastante gente do Rio de Janeiro, Goiânia. Pô, pessoal de Goiânia, Rio de Janeiro, estamos chegando longe, hein? Estamos chegando longe. Limoeiro, Nova Friburgo. Pô, Nova Friburgo, pessoal aí da Serra aqui do Rio. Tem um amigo um grande amigo meu aí, o Fabiano, com certeza faz um trabalho excelente na região serrana. Quem mais aí? E o pessoal, está atuando na cardiovascular ou ainda não? Está querendo entrar? Está querendo entrar, que nós vamos conversar como é que é a realidade da cardiovascular no Brasil. Não só no Brasil, no mundo, né? Porque a gente sabe que é uma área do futuro, uma especialidade do futuro aí. Nem do futuro, eu digo que é do presente. Do presente. Hoje mesmo nós já estamos voando com a fisioterapia cardiovascular. Rogerinho, qualquer coisa aí, faz a pergunta, o pessoal perguntar aí, pode me interromper e falar. Então, o que eu quero falar é eu quero que vocês dominem a fisioterapia cardiovascular. Tá? E isso é a fisioterapia do futuro. Tem muita gente que eu vejo batendo cabeça, tentando fazer o que todo mundo faz e encontrar resultados diferentes. Einstein já falava isso, né? Não adianta você fazer as mesmas coisas e querer achar resultados diferentes. Se você quer achar resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que planejar a tua vida diferente. E vocês que estão aí do outro lado, uma pergunta que eu sempre faço. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Você já pensou nisso? Você planeja a tua vida? A tua vida pessoal, a sua vida profissional? O Rogerinho sabe disso, que uma vez eu já conversei com ele. Aonde ele queria estar daqui a 5 anos?
E mais, aonde você quer estar daqui a 10 anos? Você vai querer estar fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje? Ganhando a mesma coisa que você ganha hoje? Se você quer, beleza, então você está satisfeito. Mas acredite, se você está aqui nessa live é porque você quer ver coisas diferentes. Você quer mudar a sua rota. Você quer reprogramar o seu caminho. E a cardiovascular, com certeza, vai ser um caminho de sucesso para vocês. Vou me apresentar, sou Leonardo Alves, fisioterapeuta, mais de 20 anos formado em fisioterapia e atuando na fisioterapia cardiovascular e respiratória. Sou pesquisador da Universidade Federal Fluminense, presidente da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Cardiovascular e Metabólica, professor universitário da Universidade Cândido Mendes, coordenador da Clínica Escola da Universidade Cândido Mendes. Eu já tenho mais de 2.000 pacientes atendidos na área cardiovascular. E criei um método que é chamado método SAFE, que faz você atuar na cardiovascular com segurança. E aí vão muitos falar, como assim atuar com segurança em pacientes que têm um risco cardíaco alto? Que possam morrer, possam ter problemas na nossa mão. Tá? E é isso que eu quero. Eu quero que vocês aprendam o caminho para atuar com segurança. Mesmo que você não conheça de forma profunda toda a fisiologia, a fisiopatologia cardiovascular. Sem necessidade de equipamentos caros. O Léo está falando para atuar em cardiovascular, mas é mole atuar com equipamentos que vão monitorizar tanto o eletrocardiograma, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a variabilidade da frequência cardíaca, a pressão arterial, são aparelhos complexos. Não é isso. Eu quero que vocês saiam daqui dessa aula sabendo que vocês vão poder atuar na fisioterapia cardiovascular com recursos básicos. Eu digo recursos básicos, mas não é sem recursos. A gente tem que ter um mínimo de recurso para poder atuar na fisioterapia cardiovascular. E por que eu vou atuar na fisioterapia cardiovascular se eu tenho um monte de paciente na ortopédica, que eu tenho um monte de paciente na neuro, tenho um monte de paciente na hidro? Por que cardiovascular? Aí que vai. E aí agora eu vou mostrar para vocês o tamanho do problema. A gente pode ver aqui na cena 2 que o tamanho do nosso problema, nós estamos falando que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Tá? Só para vocês terem uma noção, no Brasil, ano passado, morreram mais de 400 mil pessoas por doenças cardiovasculares. Tá? E nesse, nós estamos falando pessoas que morreram, fora as pessoas que tiveram problemas cardíacos, que hoje eles sofrem por isso e não são atendidos pela fisioterapia cardiovascular. E qual o número disso? Eu estou falando que só são atendidos 15% da população. 98% da população que são elegíveis para fisioterapia cardiovascular não são atendidos. Não são atendidos por quê? Primeiro, não há um encaminhamento adequado para a realização da reabilitação cardíaca. Segundo, poucos centros de reabilitação. Terceiro, dificuldade de transporte e chegar até onde tem esses poucos centros. Olha o tamanho do universo de atuação que nós estamos perdendo na fisioterapia. Eu falo, eu não trabalho na cardiovascular por dinheiro. Eu trabalho na cardiovascular porque eu amo. Eu amo o que eu faço. Eu amo pegar o meu paciente que tem uma fração de ejeção de 17%, que é limitado, além de ter uma fração de 17%, ainda tem a história de AVC, que ele é limitado e que não consegue ir no mercado fazer compras, porque ele cansa. Eu pego esse paciente, reabilito, e quando eu consigo reabilitar ele com segurança e de forma efetiva, eu vejo que eu devolvi a vida para ele, eu devolvi o prazer de viver para esse paciente.
esse paciente hoje, isso eu não estou falando de caso aleatório, estou falando de casos na minha clínica, que hoje esse paciente consegue ir ao mercado, consegue resolver os problemas do dia a dia, ir ao banco, visitar familiares, com uma fração de rejeição de 17%. Ah, mas 17% é transplante cardíaco. Não, eu já peguei paciente na fila do transplante cardíaco para fazer uma pré-habilitação para o transplante e com a melhora que ele teve, ele saiu da fila do transplante cardíaco. Olha como a gente pode atuar. O fisioterapeuta pode estar transformando vida. E vou te falar, o segredo disso tudo, as pessoas ainda pagam a gente para fazer isso. E pagam bem. Pagam melhor do que as outras especialidades. Ah, mas pegar paciente grave assim, eu preciso de um know-how maior? Sim, mas desses 85% de pacientes que não têm atendimento, a grande maioria são pacientes basais, são pacientes de risco baixo ou moderado, não são pacientes de alto risco. E esses pacientes de risco baixo ou moderado têm que estar acompanhados pelo fisioterapeuta. A maioria do fisioterapeuta tem medo de pegar um paciente cardiopata, pós-infarto no miocárdio, e atender com medo que ele infarte de novo na tua mão. Mas se você sabe avaliar esse paciente, você vai estratificar o risco desse paciente de acontecer de novo um novo evento cardíaco. E vou te falar, é muito baixo o risco de acontecer, se você souber avaliar. Logicamente, a gente pode pegar um paciente, achar que ele é de um risco baixo, mas quando eu começo a trabalhar, acontece complicações. Isso porque você não avaliou de maneira direita, não avaliou de maneira correta. E aonde o fisioterapeuta pode atuar? Cena 1, vamos lá. Coloca aí para mim, aonde o fisioterapeuta pode atuar? Em primeiro lugar, onde todo mundo está mais acostumado de ver o fisioterapeuta cardiovascular, realmente é dentro do hospital. O fisioterapeuta especializado, que fez uma pós-graduação, ele vai atuar dentro do hospital, numa unidade coronariana, no pós-cirurgia cardíaca, no pós-implante no stent, uma pós-revascularização, vai poder trabalhar numa semi-intensiva, pós-alta de CTI para semi-intensiva, e numa enfermaria. Esses são os lugares onde o fisioterapeuta cardiovascular vai atender no hospital. Além disso, você pode trabalhar em clínicas de reabilitação cardíacas iguais às minhas, onde o fisioterapeuta vai atender de forma ambulatorial. Ele vai atender o paciente para justamente a gente melhorar a qualidade de vida dele. Existe uma divisão da cardiovascular que a gente fala, dentro da reabilitação cardíaca, a gente tem a fase 1, a fase 2, e a fase 3 e a fase 4. A fase 1, intra-hospitalar. A fase 2, dependendo, ele já pode começar dentro do hospital ou ele vai ser extra-hospitalar naquela alta imediata. Saiu da alta imediata, da fase 2, vai mudar para a fase 3. A fase 3 é ali que a gente vai tentar aumentar o ganho do condicionamento físico do paciente cardiopata. Nós vamos prescrever exercícios terapêuticos para ele aumentar a massa muscular de maneira supervisionada. Esse paciente não pode estar solto. Ele, no mínimo, tem que estar com um monitor cardíaco, de frequência cardíaca. O monitor de frequência cardíaca é caro. Não é. Por R$150, no máximo R$200, você consegue ter um de boa qualidade que conecta ao seu celular, qualquer celular. Pode ser iPhone, pode ser Android, que a gente coloca no braço e vai conseguir acompanhar esse paciente. A frequência cardíaca, além da frequência cardíaca, a pressão arterial. Vocês vão ver que não é só frequência cardíaca. Quando a gente fala de trabalhar o músculo cardíaco, a gente tem que entender que eu preciso ver tanto a frequência como a pressão. Não é só quantas vezes o coração bate, é com qual força esse coração bate por quantas vezes ao mesmo tempo. Eu posso ter meu coração batendo com força, mas poucas vezes. Isso eu vou estar dando menos trabalho para esse paciente. Mas quando eu estou reabilitando, a frequência cardíaca desse paciente sobe.
E a pressão dele também sobe. Então ele vai começar, além de contrair forte, ele vai contrair rápido. Isso eu vou aumentar o trabalho cardíaco desse paciente. Ah, aumentar o trabalho cardíaco é perigoso? Depende. Se você avaliou esse paciente antes, você vai saber qual é o risco cardiovascular dele. Você vai saber se ele pode aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial ou não. Ou até quando ele pode aumentar. Tá? Porque ele sempre pode aumentar, mas a gente tem que saber qual o limite. E para isso tem um dado, que é o do produto que eu falo. Do produto. Ah, o que é o do produto, professor? Do produto é frequência cardíaca multiplicado pela pressão arterial sistólica, que é justamente quando o coração contrai e ejeta o sangue com mais força. Quando eu multiplico os dois, ele me dá um parâmetro que eu não tenho valor de normalidade. Isso é individual para cada paciente. E ali eu vou saber, meu paciente é pós-infarto agudo no miocárdio. Mas se ele fez uma revascularização e na avaliação eu percebi que ele não tem isquemia até esse do produto, cara, tranquilo, eu posso estar trabalhando com esse paciente. Eu posso fazer toda a atividade física, todos os exercícios com ele, até esse do produto, que eu já testei e sei que não tem isquemia. Como que eu testo? Existem vários exames. Eu posso ver um teste ergométrico, que não tem tanta precisão, mas é um teste. Eu posso ver um teste ergospirométrico, que para mim é um padrão ouro para avaliar. Eu posso ver a cintilografia do paciente que ele fez. Eu posso ver o cateterismo do paciente, onde ele implantou o stent, e ver, além das lesões abordadas pelo cateterismo, pelo implante do stent, existem mais lesões? Essas lesões a mais podem causar isquemia? Então, vocês têm que saber avaliar e dizer até onde você pode ir na reabilitação cardíaca. Vou te falar que a maioria dos pacientes que vão para clínica, e aí quando eu digo clínica, eu digo também domicílio, que a gente tem que abrir o olho para isso, porque aquilo que eu falei, como existe poucos centros de reabilitação cardíaca, existe poucos profissionais trabalhando na área, e existe a dificuldade do transporte, da residência, até uma clínica de reabilitação cardíaca, o atendimento domiciliar tem subido bastante, tem subido muito. Então aí que está, que a gente chama, né, que é o oceano azul para o fisioterapeuta trabalhar. O fisioterapeuta vai atender o paciente em casa com segurança. Por quê? Porque o fisioterapeuta entende de fisiologia, ele entende de fisiologia do exercício, entende de fisiopatologia. Se você entende a fisiopatologia do paciente cardiopata, você consegue atuar com segurança na reabilitação cardíaca. Ah, mas eu não entendo nada. Se você não entende de nada, é por isso que você está aqui. É para aprender. É para chegar e saber aonde pisar. Aonde eu vou pisar para ver como é que está esse paciente. Sem ultrapassar limite. Sem dar lesão para esse paciente. Tá? E aí eu vou falar, por que ir para fisioterapia cardiovascular? Coloca aqui na tela para mim, por favor. Primeiro, pouca concorrência. Poucos fisioterapeutas, e quando eu digo poucos, eu estou falando em menos de 10% dos fisioterapeutas do Brasil inteiro atuam na área cardiovascular. Você sabe quantos fisioterapeutas tem no Brasil? Para ter em média, eu estou falando aí em termos de 400 mil fisioterapeutas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, nós temos menos de 40 mil e, digo mais, menos de 20 mil fisioterapeutas trabalhando. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, em média, 18 a 20 clínicas para atender a população cardiopata no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, nós estamos falando em torno de 10 milhões de pessoas. Menos de 2% tem acesso à reabilitação cardíaca. Se eu falar que 5% da população
tem doença cardiovascular, e nós vamos colocar não 5%, vou colocar 10%, tem doença cardiovascular, eu estou falando de 1 milhão de pessoas. Você acha que 20 clínicas conseguem atender 1 milhão de pessoas? Não. Isso eu estou falando aqui no Rio de Janeiro, tá? Porque a distribuição das clínicas de reabilitação cardíaca, elas estão mais presentes no Sudeste e no Sul. Quando eu falo Nordeste, Centro-Oeste, Norte, não temos quase serviço nenhum. E é aí que você está perdendo espaço, é aí que você tem que estar trabalhando. Os pacientes aceitam pagar mais para ter esse recurso, porque realmente você vai transformar a vida desse paciente. Eu tenho diversos casos de um paciente que simplesmente queria fazer a neta dormir. Ela foi para fazer a reabilitação cardíaca, tinha insuficiência cardíaca, e falava, meu neto acabou de nascer e eu não consigo colocar meu neto no colo, ninar meu neto e cantar para ele dormir. Ou eu fico com ele no colo para ninar, ou eu sento, coloco no berço e canto. Fazer os dois eu não consigo, porque eu canso. Aí foi fazer a reabilitação cardíaca comigo. 2 meses depois, ela entra chorando na minha clínica e me chama para conversar na minha sala. Falei, cara, o que aconteceu? Veio aqui conversar, me chamando na minha sala, conversar em particular. Simplesmente ela chorando, ela falou, doutor, ontem eu consegui colocar meu neto para dormir no meu colo, eu cantando para ele. Parece simples, né? Mas para quem perdeu isso faz muita diferença. E quando a gente devolve isso para o paciente, nós estamos devolvendo o prazer dele viver, o prazer de poder ver um neto crescer, um filho se formar, eu poder conviver com os parentes, e acabam pagando mais pelo fisioterapeuta que tem o controle da doença e sabe reabilitar esse paciente. Eu sei que não é qualquer fisioterapeuta que vai chegar e conseguir reabilitar esse paciente, mas eu acredito que vocês que estão aqui nessa live, vocês vão conseguir dominar isso. Vai demorar um pouquinho de tempo, pode até demorar, mas vão conseguir controlar. Então, é o impacto direto na sobrevivência e na qualidade de vida das pessoas. Pense isso. Pense o quanto você pode transformar a vida de outra pessoa. Eu não quero que você pense no dinheiro. Eu não quero que você chegue, eu vou para cardiovascular para ganhar dinheiro e viver tranquilo. Não. Pense em quanto você pode transformar vidas. O dinheiro é consequência. É consequência de um bom trabalho. É consequência do estudo que você fez para conseguir alcançar isso. A dedicação que você teve, com certeza vai ser remunerada. Com certeza você vai ver no final do mês, primeiro, você vai estar satisfeito porque transformou vidas. Além de salvar vidas, é transformar vidas. Tá? Eu não estou falando fazer o paciente sobreviver. Eu estou falando sobre viver. Sobre viver. Devolver a vida para o próximo. Isso não tem preço. Tá? Não tem preço, mas o pessoal paga a gente da fisioterapia para fazer isso. Você só precisa aprender a achar esse nicho, a achar esse mercado para poder estar sendo mais valorizado. Eu digo, a fisioterapia, ela é valorizada. Todo mundo sabe que fisioterapia tem ótimos resultados. Estou falando todos os profissionais, eu estou falando do paciente, todo mundo sabe que fisioterapia é bem valorizada. Mas o fisioterapeuta, ele acaba sendo mal valorizado, ele pode ser mais remunerado, tá? Porque ele transforma a vida do paciente. E aí eu vou dizer para vocês, caso você esteja pensando em esta área é muito difícil, já estou muito velho para mudar de área, cardio é uma área muito arriscada, vou dizer, não é tão difícil assim não, tá? Difícil foi que você brigou lá na faculdade para se formar. A cardio, o que você precisa, não é de medo, é de raciocínio clínico. Quando você aprende a raciocinar, você vai ver que a maioria dos casos, eles são previsíveis. A intercorrência é previsível, desde que você tenha um raciocínio clínico sobre isso. E não vai me falar que está velho, né?
Pelo amor de Deus, eu tenho aluno que tem mais idade do que eu e estudando. Você vai começar a transformar a vida de vocês. Vocês não estão velhos para viver da mesma forma que vocês viveram até hoje. Mas estão velhos para mudar? Não, por favor, isso não é desculpa. Você pode mudar. Se você quiser, você pode mudar. E a cardio é uma área arriscada? Não. Se você tem um controle, arriscado é colocar um paciente colocar um indivíduo na academia. Sabia que acontece mais intercorrências dentro de uma academia, que teoricamente tem pessoas saudáveis, do que dentro de uma clínica de reabilitação cardíaca? Morre muito mais gente dentro de uma academia do que na reabilitação cardíaca. E por que isso acontece? Primeiro, na reabilitação cardíaca eu tenho meu paciente na mão. Eu consigo olhar para o meu paciente, eu avaliei o meu paciente, eu testei meu paciente, eu testei tudo que poderia para depois eu prescrever a fisioterapia cardiovascular para ele. Quando a pessoa vai para a academia, o que ele faz? No máximo ele responde o questionário, sim, não, sim, não, sim, não. Isso quando não pedem lá da academia, e chega assim, coloca tudo não para não precisar de atestado médico. Quantas vezes vocês já ouviram isso? É por isso que acontece problema na academia. Dentro da reabilitação cardíaca, não acontece. As intercorrências que acontecem dentro da reabilitação cardíaca, elas são intercorrências leves. Tipo, um paciente fez hipotensão pós o exercício. Previsível, e a gente consegue contornar uma hipotensão. Meu paciente apresentou a extrasístole pós o treino. Se a gente está monitorizando, nós vamos saber essa extrasístole e vamos ver que essa extrasístole vai cessar. Meu paciente fez uma pequena arritmia. Se você sabe identificar uma arritmia, você vai chegar e encaminhar o paciente para reverter isso. Tá? Então, a fisioterapia cardiovascular, ela não é arriscada. Se você sabe controlar, ela não vai te dar problema. Então, olha só, que estão falando outros fisioterapeutas que seguem o método SAFE. Coloca aquele depoimento que gravaram. Quero que vocês prestem atenção, tá? Olá, meu nome é Renata. Eu venho falar a respeito do método SAFE do Leonardo e posso dizer para vocês que ele foi um grande diferencial na minha profissão. Ele ajuda a gente a ser mais objetivo, desde uma avaliação, uma anamnese, né, completa, desde análise de exames, desde um objetivo com o paciente, desde o tratamento, as condutas. Então, assim, orientação quanto a valores de atendimento de pacientes em casa. Então é isso. Quando eu falo do método SAFE, eu estou falando de segurança no atendimento. Mas além da segurança, eu posso auxiliar vocês a desenvolver melhor a carreira profissional de vocês. Vocês saber cobrar para o seu paciente o que você está entregando para ele. Tá? E esse não é o único depoimento, não. Esse é o depoimento da doutora Renata, que depois de fazer uma pós-graduação ainda se sentia insegura para atuar na área cardiovascular. E aí ela veio acompanhando, fazendo o curso SAFE, e hoje ela consegue comandar todo um serviço de reabilitação cardíaca. Então, muito legal. Vamos lá para o segundo depoimento? Vocês vão ver aqui profissionais que já trabalham na terapia intensiva, falando sobre o método SAFE. Vocês vão ver que fisioterapeuta que Olá, já tem pessoal, formado, eu me chamo Karina. já tem anos de terapia intensiva e que o método SAFE transformou a vida dela, tá? Vamos lá colocar aqui para vocês agora. Pode colocar depoimento. Olá, pessoal, eu me chamo Karina, sou fisioterapeuta formada há 15 anos e trabalho desde então com a terapia intensiva, né?
Há um ano atrás eu conheci o método SAFe com o Leonardo e eu falo que há 12 meses eu tive uma virada de chave na minha vida profissional. Eu sempre quis trabalhar com reabilitação cardiovascular, com reabilitação cardíaca, mas a gente sabe que trabalhar com o coração exige cautela. E quem tá de fora, mesmo que seja na terapia intensiva, a gente vê a cardio como um bicho-papão. E o método me mostrou exatamente o contrário. Ele me trouxe base científica, ele me trouxe conhecimento, ele me trouxe precisão na hora de avaliar, de prescrever o exercício, tirou aquele medo que eu tinha de forma clara, de forma segura. E eu atuo com muito mais segurança. O método SAFe me trouxe segurança para atuar profissionalmente. Me trouxe um olhar clínico, um olhar hemodinâmico completamente diferente na terapia intensiva. Hoje eu mobilizo um paciente sem medo. Eu prescrevo um exercício para o meu cardiopata a nível ambulatorial, a nível domiciliar, sem medo, porque eu sei até onde ele pode ir, até onde eu posso ir na prescrição. Eu avalio de forma muito mais segura, muito mais precisa. Então, eu trago a certeza de que foi a melhor decisão que eu tive. Foi uma virada, literalmente, de chave. Eu saio de 90 horas semanais de plantão para 24. Eu multiplico, eu dobro a quantidade de paciente. Eu melhoro o meu valor líquido no final do mês. Então, o método, ele só me trouxe coisas boas, né? A nível profissional, principalmente. Então, eu recomendo o método para todo mundo, para todos os fisioterapeutas que desejam entrar no mundo da cardio sem medo de errar na indicação. Porque eu sou a prova viva de conhecimento. Eu mudei a minha trajetória profissional e a minha vida profissional. Então tá aí. Mas a doutora Karina, a fisioterapeuta, ela não é só plantonista, ela é chefe de serviço e que, com o método SAFe, ela conseguiu mudar a trajetória dela dentro da fisioterapia. Ela, em um ano, ela ficou mais reconhecida na área que ela trabalha, dentro da própria terapia intensiva e atendendo os pacientes cardiopatas em domicílio. E aí, qual é a diferença do método SAFe? Na verdade, é que o fisioterapeuta ele tenta atender o paciente cardiopata sem estabelecer um método. Ele escuta o que outras pessoas da área que atuam há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, e só repete a mesma coisa. Você saiu da faculdade, saiu da faculdade no final dos anos 90 e até hoje continua fazendo a mesma coisa. Será que é isso que o teu paciente merece? É assim que você tem que ver seu paciente? Aqui, os 3 erros que o fisioterapeuta comete na hora de atender o paciente cardiovascular. Todo mundo fala, Léo, para eu atender o paciente cardiopata, eu tenho que fazer o teste de caminhada de 6 minutos. Eu tenho que ter um corredor de 30 metros, colocar o paciente indo e vindo e realizar o teste de 6 minutos para poder atender meu paciente cardiopata. Esse é um erro clássico, tá? Eu não quero. O paciente andou 480 metros no teste de caminhada. Então, eu posso prescrever uma intensidade mais intensa para esse paciente, porque ele caminhou uma distância maior. Parece lógico, mas não é lógico. O teste de caminhada é um teste funcional. É o teste que vai dizer
qual é a classificação funcional desse paciente, mas ele não vai servir para prescrever a fisioterapia cardiovascular. Quando eu estou pensando na prescrição da fisioterapia cardiovascular, o teste de caminhada de 6 minutos não vai me ajudar. O teste de caminhada de 6 minutos serve para eu comparar um antes e depois. Ah, eu vou fazer o teste antes, vou reabilitar e vou fazer um teste depois e vou medir a diferença. Mas não existe só o teste de caminhada de 6 minutos. Eu posso fazer isso com teste de pressão palmar, posso fazer isso com teste de sentar e levantar. Qualquer teste padronizado, que eu padronize esse teste, eu posso repetir ele antes e depois e ter um resultado. Ah, mas ver mortalidade, o teste de pressão palmar que eu faço na minha avaliação, também eu avalio mortalidade. Eu ver a força respiratória, a força inspiratória que o paciente tem, eu já vejo a gravidade desse paciente. Eu não preciso colocar esse paciente em risco caminhando 30 metros, onde eu preciso ter um estímulo verbal, eu preciso colocar ele para tentar chegar no esforço submáximo, mas eu não estou monitorizando esse paciente. Alguém aí se arrisca a andar num avião, se o avião não tem um GPS, não tem sensores que mostram para onde ele está indo? É isso que mais ou menos o teste de caminhada faz. Você avalia o paciente, mas você não está monitorizando o paciente. Você, no mínimo, não está vendo eletrocardiograma. Mas eletrocardiograma não quer dizer muita coisa, porque várias pessoas infartam sem ter alteração de eletro, que a gente chama do infradisnível de ST. Paciente não infra, paciente não tem supra. Infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Quem trabalha no hospital vê isso o tempo todo. Então, como que só o eletrocardiograma? Ah, e aí, o que mais pode fazer? Eu posso fazer um teste cardiopulmonar, uma ergospirometria. Eu posso ver o histórico do paciente e ver se ele tem uma cintilografia miocárdica. Na cintilografia eu vou ver se esse paciente tem isquemia ou não. No paciente com insuficiência cardíaca, o teste cardiopulmonar vai me dar um VO2 direto, que é um padrão ouro para a mortalidade. Muito melhor do que o teste de caminhada de 6 minutos. E ali ainda vai me dar os parâmetros de prescrição, porque vai me dar os limiares. Eu preciso saber os limiares ventilatórios para prescrever de maneira segura para esse paciente. Tá? Então, o teste de caminhada ele reflete o desempenho funcional e não limiar isquêmico, o limiar fisiológico. Eu preciso saber limiar fisiológico para reabilitar esse paciente. Ah, eu não tenho como fazer. Tudo bem, você não tem como fazer um teste cardiopulmonar, mas existem outros exames. A ergometria é um teste difundido no Brasil inteiro. Qualquer cidade do Brasil, você consegue ver uma ergometria. Você consegue ver outros exames complementares que foram feitos. Eu posso ver o exame de sangue, saber como é que está o BNP do meu paciente, troponina do paciente, como é que estão as alterações no exame de sangue, ver o risco cardiovascular, como é que está colesterol, triglicerídeo, vários fatores que o fisioterapeuta cardiovascular tem que analisar e falar, pô, beleza, eu consigo trabalhar esse paciente. E outro segredo que eu vou contar para vocês. A maioria dos pacientes, vocês vão poder atender sem risco nenhum, tá? Ah, então eu tenho que, para ter segurança, eu vou evitar força e intensidade para o meu paciente. Aquela frase clássica, né? Que ele tem problema no coração. Nada de força, nada de intensidade. Vai dar uma caminhada na praça, dar uma voltinha na praça. Pô, peraí. O que o paciente cardiovascular que ele precisa é justamente ganhar força. Dar uma voltinha na praça pode ser nada para o teu paciente, como pode ser arriscado. Tem que saber avaliar. O paciente que tem arritmias complexas, pô, dependendo desse paciente, inclusive esse paciente vai ter que fazer um implante de um dispositivo para o coração dele, para cardioverter. Você sabe dar uma olhada no eletrocardiograma, sabe ver o laudo do eletrocardiograma e ver se ele tem alguma arritmia complexa. O que acontece no meu consultório? O paciente chega e fala, doutor, eu tenho arritmia. Aí quando eu olho lá, eu tenho arritmia. Eu falei, você fez um Holter? Tem um eletro? Ou eu faço um eletro dele, mas o eletro ali
na hora dificilmente nós vamos pegar alteração naquele momento. Quando ele chega com o Holter, que é o exame de eletrocardiograma por 24 horas, eu vejo lá, o paciente apresentou 200 extrasístoles, 200 extrasístoles ventriculares. Eu falei, porra, extrasístole ventricular é benigno. Ele apresentou 200. Eu, no meu último Holter, apresentei 5.000. 5.000 extrasístoles. Eu sou ciclista, eu pedalo, faço atividade física, me reabilitei e tudo bem. Você só tem que saber qual é a arritmia. Eu não estou falando um paciente que desenvolve um ataque ventricular ao esforço. Um paciente que tem um aumento de QT que possa apresentar uma parada cardíaca, uma arritmia mais grave. Vocês precisam saber, pelo menos, que essa arritmia acontece. E o paciente não tem que sair. Ele teve um evento cardíaco, não tem que sair andando na praça. Ele tem que ir para uma reabilitação cardíaca. Primeira coisa, o paciente que, mesmo aquele paciente que tinha uma artéria entupida, uma lesão lá, que estava provocando uma isquemia, colocou um stent. O coração dele está zerado, recalcitrado. Você acha que ele tem segurança para fazer atividade física? Você acha que ele vai sair? Eu vou para academia, vou começar a malhar porque o meu coração está 0 bala. Claro que não. O cara passou problema no coração. Todo mundo tem problema no coração. Fica em depressão, ele se sente seguro para fazer as coisas. Quando ele vai para a reabilitação, é justamente para a gente monitorizar esse paciente e mostrar que ele pode voltar a ter uma vida normal. Ele não vai ficar a vida inteira fazendo a reabilitação cardíaca, ele vai fazer uma reabilitação cardíaca lá contigo de 2 a 4 meses. E depois ele vai ser liberado para a fase 4 da reabilitação cardíaca, aquela fase não supervisionada. A gente tem que ver que o paciente... Eu uma vez escutei de uma médica, eu não mandei o paciente para reabilitação cardíaca porque ele só fez o implante de um stent e está zerado, o coração dele está ótimo. E o psicológico dele, como é que está? Eu encaminhei ele para a academia. Será que ele foi para a academia? Sem passar por uma reabilitação? Sem passar por um fisioterapeuta que está do lado dele, monitorizando ele, vendo, mostrando para ele que não está acontecendo nada. A gente mostrar para o paciente quais são os limites do corpo dele, até onde ele pode prosseguir. Isso faz diferença. Isso faz diferença no atendimento. Então, o paciente ele tem que ser enviado para o fisioterapeuta cardiovascular. Para o fisioterapeuta cardiovascular analisar o risco, mesmo que seja risco baixo, para dar segurança ao paciente. O médico chega, não, você não precisa de reabilitação, é só ir para a academia. Aí o paciente fica em casa. Ele não vai para a academia. Você acha que ele vai? Ele tem medo. Daqui a 5 anos está infartando de novo. E aí, de 2 em 2 anos, ele fica indo no hospital com novo infarto, com uma nova obstrução. Por quê? Tem lesão, muitas das vezes é um paciente diabético, mal controlado, hipertenso, mal controlado, que a lesão coronariana continua acontecendo, a gente não reverte o controle. Quando o paciente está na reabilitação cardíaca, a gente estimula o paciente a, de fato, fazer uma mudança do estilo de vida. Ele melhora a alimentação, que a gente vai ficar cobrando ele. Ele melhora o uso da medicação. Ele fica usando a medicação de maneira correta, porque nós estamos monitorizando ele. O paciente chega para você, de repente, com uma frequência de 90. Aí você pergunta, você tomou beta-bloqueador? Então, beta-bloqueador, se você tivesse beta-bloqueado, teria que bater o coração 60. Você não está tomando a medicação. Olha a tua pressão aqui. Você chegou com uma pressão de 150. Eu esperava que você chegasse com uma pressão de 11. Ou você não está tomando o remédio, ou esse remédio não está adequado para você. Aí ele fala, não, doutor, eu estou tomando remédio sim. Então tá, então vou te encaminhar para o cardiologista para fazer ajuste no medicamento, porque você está chegando sempre assim. E também não é chegar uma vez só. Tem pergunta? Pode fazer pergunta. Diego Domingos pergunta, Leonardo, boa noite. Em nível ambulatorial, como vocês manejam uma arritmia cardíaca onde há necessidade de reversão química ou elétrica?
Acredito que seja raro em ambientes controlados onde há monitoramento. Então, você já está falando. Acontecer isso é raro. Por que é raro? Porque eu testei antes. Um simples teste de ergometria que tem no Brasil inteiro, ele não vai poder me precisar uma isquemia cardíaca. Mas com certeza vai me pegar uma arritmia, que esse paciente, quando chega o esforço, ele tem uma arritmia grave. E se essa arritmia acontecer ou na casa do paciente, ou no centro de reabilitação, o que eu faço? Primeira coisa eu preciso registrar essa arritmia. Eu registrei, peguei o eletro, rodei o eletro e vi a arritmia. É uma arritmia que não é letal? Eu pego e coloco esse paciente para uma emergência. Eu encaminho ele para uma emergência. Eu já tive paciente que chegou para mim, quando chegou, eu fui medir a pressão. Quando eu medi a pressão, eu vi que o ritmo estava irregular. Para quem não sabe, o ritmo irregular, o ritmo ele tem uma frequência e essa frequência é constante, tá? Então, a gente sabe que o intervalo entre um batimento e o outro é mais ou menos constante. Se o paciente, de repente, ele bate e de maneira que não é constante, eu sei que esse paciente é um ritmo irregular, e o ritmo irregular é uma fibrilação atrial. Fibrilação atrial não vai matar o paciente naquele momento, mas eu preciso fazer o quê? Registrar no eletro e encaminhar ele para uma emergência. O paciente pode ir sozinho para uma emergência? Nesse caso, pode. Tá? Esse caso é tranquilo, eu só não posso mandar esse paciente para casa. E outra coisa, eu preciso registrar, porque já aconteceu comigo, o paciente apresentar uma fibrilação atrial, eu rodar um eletro, ler no eletro lá que tinha fibrilação atrial, o paciente foi para a emergência, quando chegou na emergência o ritmo já estava sinusal. O que é ritmo sinusal? Já é controlado pelo nosso sino atrial. Mandou para aqui de bobeira, o fisioterapeuta mandou sem saber. Aí quando mostrou o eletro, falou, realmente, você está em fibrilação atrial, mas reverteu. Chamado de fibrilação atrial intermitente. Isso, qual o risco disso? O paciente fazer um trombo no átrio. Se faz um trombo no átrio, esse paciente pode evoluir com AVC. Então esse paciente tem que ir para uma emergência para ser investigado essa fibrilação atrial e ver como é que vai cardioverter. Isso é lá no hospital. E dentro da minha clínica, nessas arritmias leves eu não vou fazer nada. Mas se meu paciente perde a consciência, quando eu rolo o eletro, o paciente está com um ataque ventricular, tá? Se o paciente perdeu a consciência, ataque ventricular, eu preciso ter um DEA. Todo centro de reabilitação cardíaca tem que ter um cardioversor ou um desfibrilador externo automático, que é o famoso DEA. E aí vai cardioverter o paciente. Mas mesmo assim, eu preciso primeiro o quê? Acionar a ambulância, para a ambulância chegar e poder remover esse paciente, chegar ao suporte avançado. O fisioterapeuta cardiovascular, quando quer trabalhar com paciente de médio risco ou em risco mais alto, ele tem que ter uma formação de ACLS. O BLS, eu acho que todo profissional de saúde tem que ter, que é o suporte básico de vida. E o ACLS é o suporte avançado de vida em cardiologia. E aí o fisioterapeuta que quer trabalhar com paciente mais grave, ele precisa saber do suporte avançado de vida, para saber se o paciente está tendo um ataque ventricular, está tendo uma fibrilação ventricular, que são dois ritmos que são de morte súbita, mais comum nos indivíduos, né? Isso eu posso falar que acontece no jogador de futebol dentro do campo, que o paciente fez uma parada cardíaca por fibrilação. Tá? Então, o que eu devo fazer? Primeiro, as arritmias mais simples, eu encaminho somente para uma emergência. E a arritmia mais complexa, você tem que estar reabilitando esse paciente dentro de um centro específico. Você não vai estar no domicílio. Domicílio, a gente sempre tenta pegar o paciente de média e baixa complexidade. Média e alta complexidade tem que ser no centro de reabilitação cardíaca. E vou te falar um segredo. São 25 anos trabalhando nisso e nunca vi acontecer isso na minha clínica. Por quê? Porque o método SAFE, ele faz justamente isso. Ele me dá segurança para eu atender esse paciente. E se eu vejo esse paciente, eu não tenho segurança para atender ele em domicílio,
ou em algum lugar que não tenha suporte, eu não vou atender, eu vou encaminhar. Mas isso é minoria, menos de 5% dos casos. Tá? Tem mais pergunta aí, Rogerinho? Tem mais uma pergunta, vamos lá. Professor, entre os sintomas como cansaço, dor no peito e falta de ar, qual é o mais frequente nos pacientes de fisioterapia cardiovascular? Geralmente, o paciente de fisioterapia cardiovascular, se eu avaliei, o cansaço é predominante, tá? O cansaço são todos os pacientes com insuficiência cardíaca, o paciente pós-implante de stent, ou o paciente que me procurou, mas ainda não procurou uma avaliação, e a gente sabe que esse cansaço ele é precoce, ele precisa ser investigado de maneira mais aprofundada, tá? Mas o cansaço é o predominante. Se o paciente sente dor no peito, a gente tem que saber se esse paciente tem anemia isquêmica. Se esse paciente tem anemia isquêmica, eu tenho que trabalhar numa zona isquêmica abaixo. Eu tenho que trabalhar sempre abaixo da zona isquêmica dele. E como que eu vou saber a zona isquêmica desse paciente? Com teste cardiopulmonar. Então, esses pacientes com mais gravidade, ele precisa ter exames mais específicos. Eu preciso saber onde está o limiar isquêmico desse paciente. E a maneira mais segura de você trabalhar é abaixo do limiar isquêmico. Mas existe o treino isquêmico? Existe. Eu, Leonardo, faço treino isquêmico com meu paciente com isquemia. Mas não é qualquer um que vai fazer, não. Então, o meu conselho é trabalhar abaixo da zona isquêmica. Como que eu vou saber a zona isquêmica? Através de um teste cardiopulmonar, uma ergospirometria. Mas a maioria dos pacientes, eu vou dizer, mais de 90% do paciente, a queixa dele é cansaço. Ele vai chegar, doutor, eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes, eu não consigo passear com meu cachorro na praça, eu não consigo fazer meu neto dormir, eu não consigo ir no mercado porque eu canso. E aí não vão me reabilitar. A maioria dos pacientes que a gente vai reabilitar são pacientes com insuficiência cardíaca. E aí nós vamos pensar quais são as causas da insuficiência cardíaca. Obesidade, hipertensão, diabetes, idade e infarto agudo no miocárdio. Tá? Então, o infarto agudo no miocárdio é menor. E assim, o paciente faz a isquemia, tem uma lesão miocárdica pelo infarto, mas não quer dizer que ele continue com a isquemia, porque se ele foi tratado e está controlado, a gente vai ter segurança para trabalhar. E geralmente esses pacientes, eles são beta-bloqueados. Para quê? Para não subir a frequência cardíaca. E ao mesmo tempo a gente monitora a pressão arterial também. Porque lembra que eu falei, o que vai dar trabalho para esse coração? O que faz aumentar o trabalho do coração? É justamente a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Temos mais perguntas? Boa noite. E quando o paciente faz uma cirurgia e coloca ponte de safena, como proceder no tratamento com a fisioterapia? Então, nós estamos falando já do paciente pós-revascularizado, com esternotomia, né? Com cirurgia de peito aberto. Cirurgia de peito aberto não é só ponte de safena. A gente tem que tomar cuidado nos pacientes pós-troca valvares, né? Cada vez mais a troca valvar está ficando menos invasiva. Mas ainda tem casos que são necessários fazer a cirurgia de peito aberto, tanto para revascularização do miocárdio, e aí a gente não vai falar só de ponte de safena, porque a ponte de safena geralmente pegar o vaso da safena para colocar, mas a gente pode pegar a radial, pode pegar a mamária também. Então, não é, às vezes não aborda só um vaso, pega vários vasos, e esses vasos geralmente estão comprometidos, e o cirurgião vai entrar para fazer a ponte. Qual o cuidado que eu tenho que ter? Primeiro, quanto tempo que esse paciente tem de cirurgia? O paciente tem 1 mês de cirurgia. Se ele tem 1 mês de cirurgia, eu devo evitar movimentos assimétricos e acima da cintura escapular, de maneira que eu possa o quê? Deslocar o meu externo. Meu externo está suturado. Eu posso fazer um deslizamento ou trepar o externo. Então, no primeiro momento, são movimentos leves e abaixo da cintura escapular,
sem trabalhar muito a abdução nos primeiros meses, e depois de 4 meses, está liberado para fazer exercício com esse paciente se ele não tiver uma complicação da sutura do externo. Por quê? Qual complicação pode ter? Esse paciente pode ter discência do externo, esse paciente pode ter uma osteomielite, uma inflamação. É comum, não é raro. Mas se o meu paciente, a cirurgia dele foi toda ok, depois de 4 meses eu posso fazer todos os movimentos com ele. No começo eu vou evitar movimentos assimétricos e acima da cintura escapular. E sempre carga leve, no máximo um pouquinho moderada. Mas a gente dá uma segurada porque não quer correr risco. Então eu tenho que tomar cuidado no membro superior. Aí no membro inferior. No membro inferior eu posso trabalhar um pouco mais de carga, tá? Porque eu não vou estar mexendo tanto no externo. E o exercício de força, eles são exercícios anaeróbicos. Ele pode alterar até a pressão durante o exercício, mas esse tempo de alteração de pressão ele é curto. E a frequência cardíaca não aumenta tanto. Diferente do exercício aeróbico. Na reabilitação cardíaca, a gente toma mais cuidado com o exercício aeróbico. Que é aquele paciente que está fazendo exercício 20, 30 minutos na esteira, aumentando o débito cardíaco, aumentando o retorno venoso, aumentando a pressão arterial e a frequência. E aí eu estou dando mais trabalho para esse coração durante um tempo maior, durante 20, 30 minutos. Ali eu tenho que ter mais cuidado. Para todo cardiopata, no exercício de força, eu não preciso ter cuidado? Claro que não. Eu tenho problemas valvares, tá? As valvulopatias, que eu não devo aumentar a pré-carga. Tá? Mas não tem problema aumentar eu não posso aumentar a pós-carga, mas não tem problema aumentar a pré-carga. Existem outras doenças que eu não posso aumentar a pré-carga, mas posso aumentar a pós-carga. E aí você precisa estudar um pouco mais a fundo, e com certeza no método SAFE, nós vamos estar falando da metodologia de como nós vamos avaliar coração, que precisa evitar aumento da pré-carga, e o coração que eu preciso evitar aumento da pós-carga. Entender o que é pré-carga e pós-carga, tá? E aí eu não devo evitar totalmente a força e intensidade. Por quê? Se eu evito força e intensidade, eu vou perder massa muscular. Eu vou reduzir a capacidade funcional e vou piorar a autonomia do paciente. É justamente isso que eu não quero. É justamente isso que eu quero restabelecer no paciente cardiopata. Então eu preciso dosar isso da maneira correta, tá? E acaba aumentando a fragilidade. Aconteceu um novo evento cardíaco desse paciente, se eu não estou reabilitando da maneira adequada, é a mesma coisa que ele estiver sentado em casa, sem fazer nada. Então, preciso dosar e reabilitar da maneira correta. E aí, não analisar dados e risco. O risco ele é dinâmico, tá? Frase clássica que denuncia o erro. Já conheço esse paciente há muito tempo, é um paciente estável, sempre fez exercício. O pessoal fala, eu fui atleta quando jovem. Isso a gente escuta todo dia. Pô, foi atleta quando jovem, mas não é agora. E aí teve um problema cardíaco. O risco cardíaco, ele não é uma fotografia, ele é um filme em movimento. Meu paciente, ele pode chegar hoje para mim, eu coletar os sinais vitais e ver, esse paciente está tranquilo, está lá, a frequência cardíaca dele está em 60 e a pressão está 11/7. Tá bem, vou fazer a reabilitação dele da maneira que eu prescrevi. Aí vai, num belo dia, ele esquece de tomar um remédio. Além de esquecer de tomar um remédio, ele se estressou no metrô indo para a reabilitação cardíaca. Quando chegou lá, na reabilitação cardíaca, vou medir a frequência cardíaca dele. Já está em 85 e a pressão já está em 130 de sistólica. Eu vou mandar esse paciente para casa e não vou atender. Claro que não, você vai atender. O que você vai fazer? Diminuir a intensidade para a gente administrar o risco desse paciente. Então, um paciente que teoricamente era baixo risco, de repente ele se transformou em paciente de alto risco. Como eu tenho paciente de alto risco, que é todo controlado, todo certinho, ele se torna um paciente de risco moderado até baixo risco. Paciente com insuficiência cardíaca, ele, final de semana, fez uma festa, ele foi para uma festa,
comeu uma feijoada, comeu um torresmo, comeu comida salgada. Na segunda-feira chegou para mim, eu fui pesar ele já estava com 4 quilos a mais. Um paciente de uma sexta-feira para uma segunda aumentar 4 quilos. Você acha que ele engordou? Ele ganhou gordura? Claro que não, esse paciente reteve líquido. Ele reteve líquido por causa da ingesta de sódio. Ele fugiu da dieta dele. Nesse dia eu não vou poder atender ele da mesma forma que atendi os outros dias. Porque ele tem uma sobrecarga maior nesse coração, ele tem um efeito de pré-carga aumentada. Esse coração, esse paciente, em mais 1 ou 2 quilos, ele vai evoluir com uma congestão pulmonar. Ele vai evoluir com uma turgência jugular, edemas em membros inferiores, edemas em regiões abdominais. E aí você vai administrar o risco cardiovascular dele. Então, o importante é a gente gerenciar o risco cardiovascular. E não tirar uma foto e falar paciente alto risco, risco moderado e baixo risco. Não, isso é uma foto. Não, o paciente ele pode ser, teoricamente, de alto risco, mas ele está controlado e está de risco moderado e eu vou reabilitar ele, eu vou conseguir reabilitar ele. Desde que eu avalie ele o tempo todo. Tá? E é isso que você vai aprender no método SAFE. Sempre reavaliar o paciente, sempre ver como é que o paciente evolui. Outra pergunta? Professor, qual é o papel da fisioterapia pediátrica na recuperação de bebês após cirurgia cardíaca? Cara, a gente tem que ver a idade do paciente com doenças congênitas, tá? Eu vou dizer, o paciente com doença congênita cada vez mais tá chegando uma idade que não chegava antes. Na pós-cirurgia cardíaca, o fisioterapeuta vai ajudar na mobilidade do paciente, posicionamento do paciente, alívio de dor desse paciente. Isso eu estou falando no intra-hospitalar. No intra-hospitalar, a gente não aumenta melhora o condicionamento do paciente. A gente faz manutenção, a gente tem que trabalhar a expansividade do tórax. Porque esse paciente ele teve o tórax aberto, ele fez uma esternotomia. Quando abre, o que acontece com a pressão dentro do tórax? Ele cai. Quando cai, na verdade, a pressão aumenta. Quando aumenta, o que acontece? O pulmão colaba, o pulmão fecha. E depois vai colocar ventilação mecânica para abrir esse pulmão. Então, o fisioterapeuta, na pós-cirurgia cardíaca, vai se preocupar com complicações respiratórias, complicações da imobilidade. Depois, na criança, nós vamos fazer um desenvolvimento motor dessa criança, porque se ela fez uma cirurgia, ele vai ter um atraso motor. Nós vamos calcular como é que está o retorno venoso desse paciente. Nós vamos basear muito no ecocardiograma. Quanto que esse coração aguenta de carga, quanto que ele aguenta que a gente aumente o retorno venoso, até porque o bebê, nós vamos trabalhar ele deitado, sentado, e a gente vai estar favorecendo o retorno venoso, a gente tem que tomar muito cuidado disso. E nós vamos fazer o quê? Dentro do hospital, prevenção de complicações respiratórias e prevenção da hipomobilidade. Fora do hospital, nós vamos acompanhar a evolução motora dessa criança, de maneira que não dê uma sobrecarga grande no coração dessa criança. Isso eu estou falando sempre dependendo da patologia cardíaca dessa criança. Então, vamos lá. Aplicar o protocolo. Fase clássica. Aqui a gente faz assim, todo mundo melhora. Esse é o protocolo padrão da clínica. E geralmente falo, há muito tempo eu faço isso, meus pacientes sempre melhoram. Há 20 anos eu faço isso e sempre deu certo. Cara, 20 anos você faz isso e nunca descobrindo nada melhor? Será que é isso o melhor que você está oferecendo para o teu paciente? Ah, o protocolo é esse. O paciente tem que andar na esteira a 3 km por hora com a inclinação de 1. Se o seu paciente for um vozinho de 95 anos, que tem dificuldade de ambulação, isso pode ser demais para ele. Se o teu paciente que infartou, que é um atleta aposentado, um ex-jogador de futebol, um ex-maratonista, se você colocar isso para ele, ele vai rir. Quem não anda nessa velocidade nem para ir ao banheiro. Tá?
Então, o protocolo, eles não podem ser fechados, tá? O protocolo ele tem que ser dinâmico. Eu entender cada necessidade de cada paciente para eu dar o melhor para esse paciente. Eu sempre falo, eu baseio meu tratamento sempre nos sonhos do meu paciente. Quais são meus sonhos? Eu tive uma paciente que é pianista, o sonho dela era voltar a tocar piano. Então, além de todos os exercícios respiratórios, de força e aeróbico, eu ainda fazia treinamentos específicos na posição do piano para aumentar a isometria na posição do piano, controle de tronco, porque esse é o sonho dela. Então a gente tem que basear o nosso tratamento sempre no sonho do paciente e não em protocolos amarrados, tá? Então, a gente não pode transformar um protocolo em uma receita de bolo. O protocolo é somente um guia. Ele não é piloto automático. Todo mundo tem que fazer igual. Tem que começar todo mundo com velocidade de 2 na esteira, velocidade de 3 na esteira. O paciente tem que andar na bicicleta com 20 watts ou com 10 watts. Não. Eu tenho que saber direcionar isso para cada. Logicamente, a gente tem aquele protocolo. Por exemplo, o protocolo que eu ensino é fazer sinais vitais, treinamento respiratório, exercício de alongamento, exercício aeróbico, exercício de força e exercício de equilíbrio. E aí eu pego meu paciente, é isso. Mas qual exercício de força que eu vou fazer? Qual exercício aeróbico que eu vou fazer? Qual exercício de equilíbrio que eu vou fazer? Isso depende de cada paciente. Então não existe protocolo amarrado. Eu tenho só o caminho que eu vou trilhar. Tá? Eu tenho meu objetivo lá, mas como que eu vou trilhar esse caminho? Tem várias maneiras para chegar naquele meu objetivo. Tem mais pergunta aí? Vamos lá, mais pergunta antes de eu falar de como fazer o certo. Professor, o que é essencial na avaliação inicial diária do paciente? Então, aí que vem o segredo. Vou te contar uma coisa que ninguém nunca te contou. Sabe o que é essencial? Primeiro é escutar o paciente. A gente precisa escutar o paciente. O paciente já vai te dizer se ele chegou mais cansado, menos cansado, se ele não conseguiu fazer alguma atividade em casa, ou se ele está com uma dor, se ele está com desconforto, se ele brigou com a esposa, se brigou com o marido. Tudo isso já é um segredo. Então, o segredo na avaliação diária é a gente escutar. A primeira coisa é perguntar ao paciente: oi, tudo bem? E aí, como é que estamos? Como é que foi o seu final de semana? Como foi o seu dia ontem? Ele já vai te contar o caminho. E aí você vai começar a avaliar. Então, descansa. Espera 5 minutos sentado aí. Vão medir frequência cardíaca, pressão arterial. Se precisar, em alguns casos, oximetria. Peso. Pesar meu paciente. Eu vou saber se ele abusou ou não. Porque se meu paciente não fala, eu vou tentar descobrir. Avaliei, coletei sinais vitais. Está no padrão anterior, não existe também um padrão amarrado. Tipo, tem que estar com uma frequência de 70 e uma pressão 110 por 70. Não existe isso. Cada paciente é um paciente. Tem pacientes com insuficiência cardíaca que vão tomar medicamentos que abaixam a pressão, e uma pressão de 10 por 5 é normal para ele fazer a reabilitação. 9 por 4, 90 por 40 é uma pressão normal. Paciente com uma frequência cardíaca aí de 60, de 59, é normal. Tem outros pacientes que já vão chegar, que está reabilitando, mas ainda não tem a resposta, que ele chega com uma pressão de 140. Mas a pressão está levemente aumentada, mas ele está tomando a medicação. Para isso que ele está fazendo a reabilitação, para justamente reduzir essa pressão arterial de repouso, reduzir a frequência cardíaca de repouso, porque ele já está tomando medicamento. A gente vai controlar agora com exercícios terapêuticos para conseguir reverter isso. Então, o segredo é escutar o paciente, a gente escutar. E aí, tem mais? 3 viradas de chaves que vão transformar os seus atendimentos. Primeira coisa é o raciocínio clínico, foco na fisiopatologia do paciente. Tá? Não é sobre o diagnóstico no papel, é sobre entender o que está acontecendo dentro do sistema cardiovascular. O paciente vem, o paciente com insuficiência cardíaca.
qual é a causa da insuficiência cardíaca, qual é o grau da insuficiência cardíaca, qual o controle dessa insuficiência cardíaca, como esse paciente lida com isso. A gente tem que entender tudo, tá? O paciente pós-infarto agudo do miocárdio com implante de 4 stents. E aí nós vamos ter que perguntar quantas lesões tinha no vaso, quantos vasos tinham lesionados, quantas lesões tinha em cada vaso, todos os vasos foram abordados, tem lesão que ainda não foi abordada. Esse paciente, ele já repetiu um novo teste de esforço para a gente avaliar como que ele saiu e veio direto para cá, para a reabilitação. Como é que tá? Eu vou ter que coletar. E é sempre raciocínio clínico, entender. O paciente, ele infartou, no dia que ele chegou bem controlado. Mas 2, 3 semanas depois, você viu que ele parou de tomar remédio para controlar a pressão, para controlar a frequência cardíaca e começa a chegar com pressões alteradas. A gente tem que entender o raciocínio clínico, por que ele está chegando com essa alteração. Será que ele esqueceu de tomar remédio? O que acontece muitas vezes, o paciente muda a marca do remédio. Mudou a marca do remédio, infelizmente, aqui no Brasil, acaba mudando o efeito do remédio também. Então, a gente tem que ter um raciocínio clínico e olhar se tem alteração, a gente descobrir onde está o erro. E o papel do fisioterapeuta é ser investigador, é investigar onde está o erro. Então, o raciocínio clínico ele é fundamental. A alimentação é central, aí saber se a alimentação é central, periférica ou ventilatória. O paciente ele tem cansaço porque o coração não consegue bombear mais sangue, ou ele tem cansaço porque o músculo não consegue aproveitar o sangue bombeado. O músculo está fraco, o músculo da periferia está fraco. Ou ele tem cansaço porque, além do músculo da periferia estar fraco, a musculatura respiratória dele também está fraca. O paciente com musculatura respiratória fraca, ele não consegue, ele não tolera o exercício. Isso é muito comum no paciente com insuficiência cardíaca, no paciente idoso, que ele tem fraqueza da musculatura respiratória, acaba tendo efeito no metábolo reflexo precoce e cansando. Se ele cansa a musculatura respiratória, não vai sangue para a musculatura periférica. Aí o paciente cansa. E aí entender aonde que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar somente o sistema cardiovascular? Eu vou trabalhar somente a musculatura periférica para força? Eu vou também trabalhar a musculatura respiratória. Tá? Entender esse funcionamento, ele é fundamental dentro da reabilitação. Então, esse paciente pode ter um déficit do débito cardíaco, alteração cronotrópica. O que é cronotrópica? Alteração da frequência cardíaca. Esse paciente não consegue elevar a frequência cardíaca. Tá? Uma disfunção autonômica. O que é disfunção autonômica? O paciente faz exercício, mas não recupera as frequências cardíacas da maneira desejada. Ou o paciente fica em pé e tem hipotensão. Ou o paciente tem uma taquicardia. A gente olhar isso é fundamental. Baixa extração periférica do oxigênio. Se meu músculo é fraco, ele tem pouca mitocôndria. Se tem pouca mitocôndria, ele não consegue extrair o oxigênio para uso dentro do músculo. Entendeu? Que é complexo, mas que dá para raciocinar isso. Vocês só precisam de um método que vai te ensinar a raciocinar em cada caso. E alguém que oriente vocês. Alguém que vocês tenham dúvida, pode pegar e ligar e falar: pô, Léo, tem um paciente assim, aconteceu isso. Aí nós vamos começar a conversar e raciocinar dentro do que possa ter acontecido com esse paciente. Tá? E o descondicionamento muscular também é muito comum ter o descondicionamento muscular. O padrão ventilatório ineficiente, a gente observa isso. Sem responder isso, qualquer prescrição é genérica. Se eu não entender disso eu não estou prescrevendo de maneira adequada para o meu paciente. Mas funciona. Funciona porque o teu paciente é de baixo risco. Vamos rezar para nunca cair um paciente de risco moderado. E eu quero que você justamente tenha confiança para pegar qualquer tipo de paciente. Pode falar mais pergunta? Pode fazer pergunta. Paciente de insuficiência cardíaca com pneumonia com frequência
tem a ver com ingestão hídrica em excesso? Não, a pneumonia com frequência não. Esse paciente ele vai ter uma congestão nesse pulmão, tá? E o que nós vamos ter que fazer? Controlar o peso desse paciente. Diariamente, eu costumo dar uma ficha para o paciente e tento conhecer qual é o peso ideal para aquele paciente e ele tem que tentar manter aquela meta. Se ele aumenta muito o peso, eu vou entrar em contato com o cardiologista para falar que aumentou o peso, justamente ele para ajustar a medicação para fazer esse paciente perder líquido. Esse paciente que está fazendo pneumonia, a gente tem que pegar a história dele. É um paciente de DPOC? Porque nossos pacientes não têm só uma doença. Além da insuficiência cardíaca, de repente esse paciente é um paciente de DPOC que possa estar fazendo a pneumonia. É um paciente com fraqueza inspiratória que não consegue expandir bem o tórax. É um paciente que pode estar acontecendo broncoaspiração, um paciente idoso que tem uma disfagia, não consegue engolir direito e acaba broncoaspirando. A gente tem que avaliar quais os problemas para ter uma pneumonia de repetição. Eu já peguei paciente com insuficiência cardíaca, DPOC, que acho que em 6 meses ele internou 5 vezes. Começou a fazer a reabilitação comigo, exercício respiratório, exercício aeróbico, exercício de força e exercício de equilíbrio. Esse paciente tinha 90 anos, tá? Ele ficou 1 ano e meio sem internar. Depois ele acabou parando de fazer a reabilitação. Mas um cara que em 6 meses internou 5 vezes, começou a fazer o trabalho, a gente ficou 1 ano e meio sem internar. Por quê? Eu consigo mobilizar melhor os fluidos dentro do pulmão, além de aumentar a aeração, aumentar a ventilação pulmonar. O que mais? Mais pergunta? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Não confiar cegamente nos laudos. A avaliação do fisioterapeuta é fundamental. Chega para você, não preciso fazer avaliação porque o meu médico encaminhou. Como assim? Eu vou atender um paciente que eu não conheço, que eu não sei como é que é a resposta cardiovascular dele. Então não existe essa. Todo paciente que vai para cardiovascular ele tem que ser avaliado pelo fisioterapeuta. A avaliação é a interpretação aplicada ao contexto funcional. Não adianta eu pegar na avaliação, ver um eletrocardiograma de repouso, ver um ecocardiograma de repouso e ver somente o exame de sangue. Como é que esse paciente se comporta ao exercício? Como é que é o coração dele em termos de fração de ejeção, em termos de contração do coração, quando ele se coloca em esforço? Quando ele está subindo uma escada, quando ele está andando uma bicicleta, andando uma esteira ou fazendo uma cadeira extensora. Você sabe como esse coração se comporta? Você sabe em termos de pressão e contração. E aí a gente tem um eco de esforço para fazer esse paciente. Como o ritmo cardíaco desse paciente é durante o esforço. Ele apresenta alguma arritmia durante o esforço? Nós vamos testar um teste ergométrico, tá? Ou no teste ergospirométrico. Eu preciso saber como esse coração ele funciona em exercício. Em repouso, somente em repouso, não vai me ajudar. Eu quero ver como ele trabalha em exercício. São coisas assim que fazem a diferença. Faz a diferença do fisioterapeuta cardiovascular bem-sucedido e do fisioterapeuta cardiovascular aventureiro. Outra mudança que a gente tem que ter é decidir com base em resposta ao exercício, não em rótulo de diagnóstico. Diagnóstico é um ponto de partida. Nós vamos olhar e vamos dizer, esse paciente tem insuficiência cardíaca. O que a gente espera ali? Esse paciente tem uma estenose aórtica. Estenose aórtica não é completamente contraindicado. A gente só tem que saber fazer o exercício. O paciente tem uma insuficiência mitral. Tá? Isso faz diferença. A conduta é construída na resposta fisiológica do organismo do indivíduo. Observar o comportamento durante e após o tratamento. Eu não devo só ver
os sinais vitais quando o paciente chega. Quando o meu paciente está fazendo exercício aeróbico, eu tenho sim monitorizar a frequência cardíaca e pressão arterial desse paciente. Ah, mas eu não sei ver pressão arterial no paciente andando na bicicleta, não sei ver pressão arterial no paciente andando na esteira. Treina. Se você treinar, você vai conseguir. Ah, mas na esteira faz o barulho do pé e eu posso confundir? Pode, mas você treinando, você vai saber diferenciar o barulho do pé do batimento que você está escutando. Tá? O que importa na prática, frequência cardíaca sob forma proporcional. Essa minha frequência está subindo na maneira adequada? Ou essa pressão subiu e de repente parou de subir? Ou essa frequência subiu e caiu? A gente tem que tomar cuidado. Existem alterações que vão ter. Vamos lá, mais uma pergunta. Paciente com insuficiência cardíaca avançada, ICFER, que mesmo em exercícios aeróbicos na esteira tem uma queda drástica de frequência cardíaca a ponto do exercício ter que ser interrompido. Qual conduta adotar? Cara, primeiro você tem que estar, se o paciente está caindo, eu aconselho a fazer, é um paciente mais grave, tá? A gente fazer a monitorização desse paciente com um eletrocardiograma. Se esse estágio avançado, qual é o avançado dele que você diz? Muitos desses pacientes com insuficiência cardíaca têm que fazer implante de ressincronizador. Paciente com uma cardiomegalia, uma disfunção do ritmo cardíaco que não é adequado, esse paciente tem que pensar no ressincronizador e no dispositivo de desfibrilação. Qual o risco desse paciente apresentar arritmia? Como que pode melhorar? Tá? A frequência caiu de fato ou o monitor que você estava vendo que fez cair? Então é muito complexo. Meu paciente, de repente, cai a frequência, entender por que está caindo. Se a gente não monitorizar esse paciente e não encaminhar para uma avaliação secundária, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e é um profissional que pode pedir uma avaliação de outros profissionais da área de saúde. Então, se está acontecendo, a gente, de repente, tem que enviar para um especialista em ritmo, para analisar um cardiologista especialista em ritmo, para analisar como é que está essa contração do ventrículo, essa condução elétrica do coração. Outra pergunta? Qual a sua opinião sobre a atualização do AHA em relação ao que é classificado hoje como pressão arterial normal, deixando de lado o clássico 120/80 e o enquadramento hoje como pré-hipertensão? Na prática, você acredita que essa mudança vem para provocar uma mudança mais precoce na população ou pode ter alguma relação com os interesses das indústrias de medicamentos? Então, essa questão foi a aula que eu dei para os meus alunos de graduação na segunda-feira, tá? Então, nós estamos falando da American Heart Association e não foi só a American Heart Association, foi a Sociedade Europeia de Cardiologia e depois a Sociedade Brasileira de Cardiologia que fez esse alerta, né? De 12/8 não ser considerado agora como uma pressão normal. Tá? Ele é considerado como uma pressão elevada, não quer dizer que o paciente está hipertenso. Tá? Nenhum profissional de saúde vai medicar um paciente com uma pressão de 120/80. Então, eu não acredito que tenha indústria farmacêutica nisso. Eu acredito que pela primeira vez, graças a Deus, nós estamos querendo cuidar de saúde. Nós estamos querendo fazer uma prevenção primária. Eu não quero que esse paciente que hoje está com uma pressão de 120/80, amanhã se torne um hipertenso. Porque com o avanço da idade e com o estilo de vida sedentário, de má alimentação, essa pressão só tende a aumentar. Se hoje nós temos um paciente jovem com a pressão 120/80, ele se alimenta mal, sedentário, amanhã ele vai estar diabético, hipertenso e infartando. Eu falo que no Brasil a gente costuma ter programas de doença, não tem programa de saúde. O que é programa de doença? Eu tenho um programa para hipertenso, eu tenho um programa
para o diabético, eu tenho um programa para o obeso. Agora eu quero programa para evitar a obesidade, eu quero programa para evitar o diabetes, para evitar a hipertensão. Então esse consenso, seja ele americano, europeu ou brasileiro, ele vem justamente nisso, de pegar esse paciente que tem uma pressão de 120 por 80, que vai até 139 por 89, e chegar e falar para ele, olha, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que fazer atividade física, você tem que controlar a sua alimentação, tem que reduzir o peso. Senão amanhã depois você está hipertenso, infartando, tendo um AVC ou sendo diabético. Então não tem nada a ver com a indústria farmacêutica, tem que a ver com prevenção e saúde. Qual outra pergunta? Karina Nunes. Leonardo, depois de aprender o SAFe, ficou claro para mim que a prescrição do exercício em cardiologia é uma decisão clínica complexa, porém super possível. Na sua opinião, qual é o próximo passo para que o fisioterapeuta brasileiro seja reconhecido como protagonista na tomada de decisão cardiovascular? Obrigado, Karina, pela pergunta. O que eu acho? Primeiro, o fisioterapeuta ocupar o espaço. O fisioterapeuta precisa ocupar esse espaço de trabalho. Quando eu falo que nós temos menos de 5% de fisioterapeutas trabalhando na área cardiovascular, a gente dá espaço para outras pessoas ou dá chance do paciente não ter uma boa qualidade de vida, não transformar. Então, quando o fisioterapeuta resolve ocupar esse espaço de maneira digna, decente e mostrando resultado, nós vamos ser reconhecidos. Porque o fisioterapeuta, para mim, é o profissional mais capacitado para lidar com esse tipo de paciente. O fisioterapeuta, para mim, é o centro do paciente cardiopata. Ah, mas o médico é que prescreve medicamento, o médico vê 1 ou 2 vezes por ano o paciente. O fisioterapeuta vê 2 ou 3 vezes por semana. A gente vê 12 vezes no mês o mesmo paciente. A gente acompanha o paciente, a gente coleta dados do paciente. A gente fala para o paciente, ó, você tem que ir no teu médico para regular isso. Você tem que ir na nutricionista, porque eu preciso que você ganhe massa muscular. Você tem que ir na nutricionista porque tem que perder peso. Você tem que procurar a enfermeira porque essa sua cicatrização não está ok. Você tem que ir no psicólogo porque você não está conseguindo lidar com a transformação de vida que você teve. O fisioterapeuta é o que está entendendo o dia inteiro ali do paciente. Então, o papel do fisioterapeuta ele é fundamental. A gente só precisa de mais profissionais atuando ali, porque o fisioterapeuta é o que vai dar a diferença para o paciente. Não vai ser somente um remédio, não vai ser somente a ida nutricionista. O fisioterapeuta está ali o dia inteiro, todos os dias, mudando a história do paciente. Tá? Então, é fundamental o papel do fisioterapeuta. Para mim, o papel do fisioterapeuta ele é central em tudo isso que gira em torno do paciente cardiopata. E aí, o que você aprendeu hoje, com certeza, coloca no slide 1, por favor, com certeza muda o seu nível na fisiologia cardiovascular. Tá? Mas, cara, é impossível eu te ensinar a você atuar com 100% de segurança na reabilitação cardiovascular com uma aula. Com uma aula que eu nem sei quanto tempo nós temos, tem 1 ou 2 horas de aula, já até perdi, porque eu não consigo. É impossível passar isso para vocês. Eu quero acender justamente uma luzinha na cabeça de vocês, que vocês tenham uma saída para a melhora da profissional de vocês, para vocês serem melhor remunerados, você ter uma qualidade de vida com a tua família, para você sonhar mais, para você poder viajar, poder aproveitar e o melhor, salvar vidas. Tá? Então, o método SAFe não dá para eu falar em 1 hora. Quando eu comecei lá atrás a cardiovascular, muito antes da lei, da resolução da fisioterapia cardiovascular, que é de 2015, para quem não sabe, a fisioterapia cardiovascular foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em 2015. Muitos anos eu já trabalhava. Quando eu saí da faculdade, eu já tentei procurar estágio em vários lugares para fazer cardiovascular. Não conseguia, fechava a porta. Não queria que o fisioterapeuta entrasse. E aí eu falei, cara,
um dia eu vou conseguir abrir portas para outros fisioterapeutas. Eu vou criar o meu centro de reabilitação cardíaca para fisioterapeuta poder treinar a reabilitação cardíaca. Nessa época, eu não desisti. Eu fui trabalhar na terapia intensiva para poder aprender um pouco mais. Procurei diversos cursos que muitas das vezes eu tinha até que esconder que era fisioterapeuta para poder entrar, porque não deixavam entrar. Eu conheci o Carlinhos Azeredo, Carlos Alberto Caetano Azeredo, meu grande mentor, um cara que eu agradeço a Deus todo dia por ter conhecido ele, por ter me ajudado nesse caminho, ter me ajudado a construir essa estrada na cardiovascular. Tá? Hoje, você tem a oportunidade de ter alguém orientando vocês, mostrando para vocês o caminho certo na cardiovascular, já conhecendo vários caminhos errados, fazendo com que você erre menos, tá? Porque vocês não precisam errar as mesmas coisas que eu errei. Vocês podem até errar coisas diferentes, mas, pô, não é justo com vocês deixar vocês errando isso, tá? Então, eu tinha insegurança nos casos complexos, eu tinha medo do paciente ter complicação, porque todo mundo não precisa muito não. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, paciente que tinha infarto, ele ficava em cima de uma cama, era aposentado e não podia fazer mais nada esperando a morte chegar. A gente sabe que isso não é a realidade hoje. Hoje o paciente infarta, 4, 6 meses depois está voltando a trabalhar. O paciente infarta, vai fazer uma maratona, se preparar para uma maratona. Ninguém se prepara para uma maratona em 6 meses. Tá? Mas depois de 2, 3 anos, ele vai para uma maratona, ele vai fazer ciclismo, ele vai nadar, mesmo depois de infartar, coisa que naquela época não existia. E eu vou te mostrar como você consegue melhorar isso. A pressão no hospital. Não mexe nesse paciente não, que ele fez cirurgia cardíaca. Cuidado, faz pouco exercício com ele, que ele fez cirurgia cardíaca. No hospital é isso que a gente escutava o dia inteiro. Até entender que eu poderia prever o que eu estou fazendo na fisioterapia se eu estipular do produto desse paciente. Eu só via lá o médico chegando e falando, não, vamos dar medicação para abaixar mais essa frequência cardíaca desse paciente, abaixar mais a pressão desse paciente para reduzir o do produto e reduzir o trabalho cardíaco dele. Mas eu não entendia o que era isso. Eu só escutava nos corredores, porque não falava para o fisioterapeuta não podia saber. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês que a gente tem competência, a gente consegue fazer isso melhor do que qualquer outro profissional. O problema não era só falta de conhecimento isolado, era falta de método, de apoio. Alguém que dê a mão e fala, vamos junto que eu vou te mostrar qual é o caminho, eu vou te mostrar como atuar nessa área e você pegar paciente que ninguém pega. O paciente chega lá na clínica, ligou lá para a clínica e falou, eu fiz cirurgia cardíaca, eu já liguei para 4 clínicas e paguei a avaliação em uma clínica, mas eles falaram que não tem condições de me atender. Aí eu falei, por causa da cirurgia cardíaca, então vem para cá. Eu avaliei, eu falei, cara, paciente que já está de alta. Já está de alta. Por quê? Eu sei o caminho, eu sei o método que você vai fazer com segurança. O paciente chega para mim, eu entendo qual é a patologia dele, entendo a complicação e nós vamos avançando, passo a passo. Por isso eu gostaria agora de fazer um convite para vocês, para fazer a mudança, a transformação da vida e ajudar vocês a seguirem no caminho cardiovascular, tá? Então tá aqui o método SAFE. O método é um treinamento 100% online de fisioterapeutas para fisioterapeutas, ajudando a formar e para estudantes também de fisioterapia, para atuar com segurança na fisioterapia cardiovascular. Tem aqui, o SAFE. O que quer dizer SAFE? SAFE quer dizer, primeiro S, um screen, que eu vou fazer uma triagem, uma avaliação geral do meu paciente. Depois eu vou para análise de exame. Foi tudo que eu falei na aula para vocês. Eu vou na análise de exame, eu vou interpretar todos os exames do paciente para eu poder o quê? Formular a minha prescrição. E depois que eu formulei minha prescrição, o que eu preciso?
evoluir meu paciente. Eu não prescrevo a fisioterapia cardiovascular e o paciente fica a vida inteira fazendo isso. Eu tenho que incrementar tanto exercício em termos de volume, intensidade e tipos para esse meu paciente. E eu preciso reavaliar ele o tempo todo. E aí você vai gerar nesse SAFe. E isso vai te dar segurança para atender. O que você vai aprender? Primeiro, uma anamnese estratégia. Você vai saber quais perguntas fazer ao seu paciente. Você vai entender um pouco mais de fisiologia, de uma fisiopatologia cardiovascular, saber interpretar os exames, estratificar o risco cardiovascular de maneira dinâmica, não somente estática. Eu preciso que você pense, raciocine nesse risco cardiovascular, para depois o quê? Fazer uma prescrição segura, progredir com a carga. E eu vou demonstrar casos clínicos reais. Porque aquilo que eu falei, eu tenho mais de 2.000 pacientes atendidos. Na verdade, a última vez que eu vi o meu sistema no computador, tinha 2.742 pacientes. Tem quase 3.000. E esse sistema é até novo. Antes eu atendi muito mais pacientes. Posso ter passado de 3.000, mas vamos colocar aí 2.742 pacientes, que eu posso estar mostrando para vocês a variação. E o que você vai receber? Primeira coisa, um módulo novo a cada 15 dias. Para quê? Para conseguir ter tempo para estudar. A cada 15 dias, um módulo novo. E a cada 15 dias, alternados, você vai ter uma aula ao vivo comigo, para poder tirar dúvida. Tá? Tudo isso através do Hotmart. Cada módulo você vai aprender os fundamentos e o passo a passo da atuação do fisioterapeuta em clínica com confiança e segurança. O acesso, eu vou te dar um acesso por 1 ano. Você vai poder assistir no teu ritmo, no tempo que você quiser. Ah, eu não tenho muito tempo, cara. 15 dias um módulo. E você vai ter acesso a isso tudo durante um ano. Vou montar um grupo de alunos para trocar experiência. A sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega. E que eu vou entrar e conversar com vocês. Tá? Um bônus. Eu vou dar um bônus que não vou disponibilizar para ninguém, somente hoje aqui. Tá? O meu curso de treinamento muscular inspiratório, que custa R$ 797. Vai para vocês de graça. Além de toda a metodologia SAFe, eu vou te dar o curso de treinamento muscular inspiratório. Encontro quinzenais ao vivo intercalados com um módulo de conteúdo teórico. E um bônus especial. Esse bônus somente para os 10 primeiros. Tá? Uma consultoria individual comigo por 1 hora. Os 10 primeiros que se inscreverem vai ter um encontro online, ao vivo, comigo por 1 hora. Vai poder perguntar o que quiser, vai poder tirar dúvida o que quiser e até eu te ajudo a planejar a sua carreira dentro da cardiovascular. Tá? Isso aqui somente para os 10 primeiros. Um encontro desse não iria custar menos de R$ 800. E para os 10 primeiros, de graça. 1 hora de bate-papo, conversa para tirar dúvida de tudo. Tá? Normalmente um valor de um treinamento desse ia sair R$ 2.497. Tá? Isso porque são mais de 20 anos atendendo e ensinando a fisioterapia cardiovascular. São mais de 1.000 alunos que eu já ajudei a construir a carreira. Mais de 2.000 pacientes atendidos. Eu já falei quase 3.000 pacientes atendidos. Toda essa experiência dentro de um único treinamento. Todo baseado em ciência. Aqui não tem achismo. Aqui não é a opinião do Léo. Aqui é o que a ciência diz para prescrição de tratamento de paciente cardiovascular. Então, tudo isso não custaria menos de R$ 2.497. Mas hoje, somente hoje, eu vou estar fazendo, somente hoje não, até o final da semana aí, vou estar fazendo em 12 vezes de R$ 154,82. Tá?
Quando eu falo R$154, eu estou falando que isso é menos do que uma consulta que você vai cobrar para o teu paciente. Se você atende seu paciente 2 vezes por semana, tá? E no mês você vai atender ele 8 vezes, em um único atendimento você vai pagar essa mensalidade. Eu oriento de sempre o fisioterapeuta cardiovascular a cobrar em torno de R$300. Ah, mas na minha cidade, R$300 é muito dinheiro, não paga. Tá, R$200. R$200 você paga uma sessão, você paga um mês inteiro desse curso. E para quem quiser fazer à vista, ainda tem um desconto, vai sair por R$1.497. Presta atenção, eu estou falando, se atender um único paciente, você paga essa parcela. Tá? E o resto do paciente vão ser lucro para você. E mais, eu tenho tanta certeza que vocês vão aprender de fato a trabalhar com paciente cardiopata que vocês não precisam ter risco, não. Vocês vão lá, compram o curso, não gostou, não está satisfeito com a metodologia, te dou 30 dias de garantia. Obrigado por ler, eu sou obrigado a estar 7 dias de garantia, que qualquer produto vendido na internet, eu dou 7 dias de garantia. Como eu confio tanto na minha metodologia, eu vou colocar risco zero para vocês. Te dou 30 dias de garantia, você poder cancelar o curso e receber o dinheiro de volta sem complicação. Direto na plataforma, solicitou, eu estou colocando 30 dias de garantia para você experimentar o curso e ver se isso vai mudar a vida de vocês ou não. A minha equipe vai enviar um link para vocês fazerem a matrícula aqui pelo YouTube e também no grupo do WhatsApp. Quem se inscreveu no grupo do WhatsApp, quem não se inscreveu, entra lá, entre no grupo, porque vai estar o link para se inscrever. E os 10 primeiros que se inscreverem vai poder fazer uma mentoria, uma consultoria de 1 hora comigo. Tá? Aproveita isso, que isso não é para qualquer um. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de conversar com alguém que já tem bastante experiência na cardiovascular e que pode te ajudar a trilhar o seu caminho. Tem mais pergunta? Quantos módulos são e qual a duração média das aulas? Módulos, vão ser 10 módulos, tá? Duração média da aula. Eu não pretendo prolongar muitas aulas, vão sair aí 20 minutos, mas cada módulo vai ter uns 4, 5 aulas, tá? Então, para um módulo, nós vamos ter 4, 5 aulas. Para quê? Para que você consiga atuar tanto numa fase hospitalar, numa fase ambulatorial. Para quem, muitos pacientes não querem ter alta da fisioterapia cardiovascular e acaba a gente entrando na área de manutenção, o atendimento domiciliar que está crescendo absurdamente e até a telereabilitação que está autorizada após após a pandemia. Eu vou te ensinar como você atuar com telereabilitação, quais os cuidados que você tem que ter com o paciente cardiopata. Então, existe demanda de paciente, existe o respaldo da atuação do fisioterapeuta na área cardiovascular, que é dado pelo nosso Conselho Federal. Existe um espaço imenso de atuação, seja no hospital, seja numa clínica, seja no domicílio, seja de forma remota. O que está precisando realmente é de profissionais. Não existem profissionais que queiram atuar nessa área, ou que têm medo de atuar nessa área, ou que nunca teve alguém que desse a mão e falar, vamos juntos, vamos trabalhar e vamos conhecer mais e atuar nessa área. Então, mercado tem. Agora depende de vocês. E aí eu te dou 3 opções. Primeiro, ignorar tudo isso que eu falei e seguir sozinho. Achar que não precisa da minha ajuda e querer seguir sozinho. Opção 2, ou você pode concordar com tudo que eu falei, mas mesmo assim continuar sozinho. Ou, a melhor, vem estudar comigo, vem seguir sua carreira dentro da metodologia do SAFE.
tá? É isso que eu vim trazer para vocês, tá? É isso que eu espero. Agora eu quero saber o que vocês querem. Ignorar tudo? Ir sozinho? Ou querer vir do meu lado e eu te mostrar o caminho e caminhar junto com vocês? Quem entrar lá no Instagram, vai ter lá o link pro curso. Quiser tirar dúvida, perguntar, fique à vontade. Tem mais perguntas aí? E o link está no chat também, tá? O link está no chat aí na nossa conversa, no YouTube. E fique à vontade para poder transformar a vida de vocês, para entrar na área de fisioterapia cardiovascular. Obrigado, boa noite a todos. Eu vou deixar a live ainda aberta para vocês, quem quiser clicar aí no link e fazer a inscrição. Valeu, obrigado aí.